Olá, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre função modular. E antes de falar sobre função modular, vamos falar um pouco sobre módulo. E quais as principais características, como é que a gente determina o que significa módulo. E aí depois a gente vê o que é função modular. Pois bem, função modular. Como eu havia falado, vamos falar um pouco sobre módulo, ou valor absoluto, e só depois a gente fala sobre função modular. Então, define-se módulo, a gente costuma representar por essas barras. Então, módulo de x, barras, x, é igual a x se esse x for maior ou igual que zero. E módulo de x é igual a menos o valor de x se esse x for menor que zero. Então, significa o quê? Que o módulo de um número vai ser ele mesmo, se ele for positivo ou zero, e o módulo de um número vai ser menos ele, se ele for negativo. Na prática, o que significa isso? Exemplos. Se for módulo de 2, como 2 é positivo, então o módulo dele é ele mesmo, ou seja, 2. Se for módulo de menos 2, como o menos 2 é negativo, então o módulo dele é menos ele, ou seja, menos 2. Fazendo o jogo de sinais, menos por menos, mais 2. Mais um exemplo. Módulo de 3 é igual a 3. Módulo de menos 1 sobre 2. Como menos 1 sobre 2 é negativo, então isto é menos 1 sobre 2. Jogo de sinais mais uma vez. Menos por menos dá mais. 1 sobre 2. Ou 1 meio. Tá bom? A outra definição de módulo, nós podemos dizer que módulo de x, que a gente representa por barras x, ou seja, módulo de um número real qualquer x, é a distância desse número até a origem, na reta numérica. Então, nós vimos a reta numérica, a origem é o zero, onde fica o valor zero, para a direita são os valores positivos, para a esquerda são os valores negativos. É assim que a gente costuma representar a reta numérica. Eu coloquei aqui só números inteiros, mas ela pode ser representada com infinitos números. Todos os números podem ser representados aqui. Então, digamos que eu queira calcular módulo de 2. Então, eu vou ver a distância de 2 até 0. Quantos espaços desse eu ando até 0? É uma forma da gente entender. A outra forma seria, módulo de 2. Aqui seria um passo mais um passo. Então, 1 mais 1 daqui, 2. Então, módulo de 2 é 2. Módulo de menos 2. É da mesma forma, a distância de menos 2 à origem. Então, vai ser um passo mais um passo, que também é 2. Então, a distância de menos 2 à origem é 2, ou seja, módulo de 2 também é 2. Da mesma forma, módulo de menos 1, a distância de menos 1 à origem, que é 1. Módulo de 4, a distância de 4 à origem. Então, um passo, 2, 3, 4. Módulo de 0, como a distância de 0 para ele mesmo é 0, então módulo de 0, 0. Então, essa é outra definição de módulo. Em outras palavras, módulo de um número real, qualquer que seja ele, é sempre positivo. Então, o exemplo F seria módulo de menos raiz de 3. Raiz de 3, sempre positivo. Exemplo G, módulo de menos 5. Isso é 5. Exemplo H,
módulo de 8/3. Isso é 8/3. Então, essa é a ideia de módulo. Basicamente, é isso. Função modular é a função f de R em R, que a gente pode escrever assim também, ó, f, dois pontinhos R, setinha R. Isso significa f de R em R, quer dizer, função de R em R, função onde o domínio é R, contradomínio é R. E a imagem está contida aqui no contradomínio. Então, a função modular é a função f de R em R, que a cada número real x associa o módulo desse número. E a gente já viu o que é módulo, então é mais fácil entender o que é a função modular. Então, f de x é igual a módulo de x, o que implica dizer que f de x vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero, e vai ser igual a menos x se o x for menor que zero. Aqui nós temos só alguns exemplos de função modular. F de x igual a módulo de x, é a básica. F de x igual a módulo de 2x menos 1. F de x igual a módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5. F de x igual a módulo de x menos 2 mais 1. F de x igual a módulo de x ao quadrado menos 4x menos 2. Características. As principais características da função f de x igual a módulo de x. Ela vai variar conforme essas variações aqui, ó. Então, essas características podem ou não variar. Então, o domínio, os reais. Então, nós podemos atribuir ao x qualquer número real. O contradomínio são os reais também. Quer dizer, os valores que nós obtivermos para y devem estar aqui, dentro dos números reais. E a imagem vai ser y real, qualquer número real, tal que esse y vai ser maior ou igual a zero, no caso dessa função f de x igual a módulo de x. Outra forma da gente escrever esta imagem seria intervalo fechado em y e aberto para mais infinito. Ou seja, no eixo y, nós vamos pegar os valores a partir do zero. Gráfico da função modular. Nós temos dois casos a considerar. O primeiro caso é o caso onde a função não possui nada fora do módulo. Tudo que faz parte da função está dentro do módulo. Então, para construir o gráfico desse tipo de função, nós consideramos a função sem o módulo. Então, y igual a x. E aí, a gente constrói o gráfico dessa função sem o módulo. Então, isso é uma função do primeiro grau. O expoente da incógnita aqui é 1. Portanto, ela é chamada de função do primeiro grau. Então, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta encontrar dois pontos. Então, a gente atribui dois valores ao x e vai encontrar dois valores para o y. Então, primeiro valor para o x, vamos dizer que o x primeiro é 0. Como o y é igual a x, então isso implica dizer que o y também vai ser 0. E o ponto, portanto, é onde os eixos se interceptam. Outro valor, quando x é 1, mais uma vez, como o y é igual a x, isso implica dizer que o y também é 1. Então, o primeiro ponto é onde o x é 0 e o y é 0, é a interseção dos dois eixos. Segundo ponto, o x é 1, o y também é 1. Vou construir o gráfico de azul para podermos entender melhor o que iremos fazer depois. Então, o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. E aí, nós olhamos para o coeficiente do x. Se ele for positivo, essa reta é crescente. Se for negativo, essa reta é decrescente. Nesse caso, ela é crescente. Então, esse gráfico não é o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. É o gráfico da função y igual a x. Y é a mesma coisa que f de x, tá certo? Eu poderia colocar neste lugar aqui f de x. Tanto faz, f de x ou y. Tá? Então, esse gráfico é o gráfico da função y igual a x. O gráfico da função
y igual a módulo de x, como o módulo é sempre positivo, então tudo que está dentro do módulo vai ser sempre positivo, significa que não vamos ter essa parte negativa aqui. E aí, para facilitar a construção do gráfico da função, basta pegar esta parte e rebater para aqui para cima. Tá? Então, o gráfico da função fica dessa forma. Vou fazer de preto agora. Então, o gráfico é esse. É um V. Essa parte que está em preto é o gráfico da função y igual a módulo de x. Então, significa que essa parte aqui não existe para a função f de x igual a módulo de x. Tá? A outra função, f de x igual a módulo de 2x menos 1. Também é uma função do primeiro grau, então a gente constrói mais uma vez sem módulo. Então, y igual a 2x menos 1. Y é igual a f de x, como já vimos. E, portanto, atribuímos dois valores a x para encontrar dois valores de y. Então, se o x for 0, pode ser os mesmos valores lá de cima. Se o x for 0, então vai ficar 2 vezes 0, que dá 0, menos 1, dá menos 1. Ou seja, o y é menos 1. O 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. Significa que se somarmos ou subtrairmos 0 de alguma coisa, vai dar sempre aquela coisa. Tá? Então, menos 1. Aqui no gráfico, quando x é 0, o y é menos 1. O ponto fica no menos 1, no caso, no eixo y. E quando x for 1, nós temos 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1, ou seja, o y também vai ser 1. Então, aqui, quando x for 1, o y também vai ser 1. Então, nós temos este ponto aqui. Mais uma vez, tendo dois pontos, no caso de uma função do primeiro grau, o gráfico é só ligar esses dois pontos. Como A é positivo, o coeficiente do x aqui é positivo, então significa que a função é crescente. Nós temos este gráfico. Vou fazer mais uma vez de azul. Da mesma forma do anterior, o gráfico da função modular não vai ter esta parte aqui que é negativa. Então, basta rebater esta parte para cima. Então, como ela passa aqui neste ponto, né? Como ela passa aqui no menos 1, ela vai passar aqui e ele vai passar aqui no 1. O gráfico vai passar aqui no 1. Então, essa parte de preto é o gráfico da função f de x igual a módulo de 2x menos 1. Então, mais uma vez, esta parte aqui não existe. E o terceiro caso é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. E da mesma forma dos anteriores, a gente esquece o módulo, então vai ficar y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Que é uma função do segundo grau. A equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x elevado a 1, e o c é o que a gente chama de termo independente de x. Então, quando a gente fala no gráfico da função, o termo independente de x é justamente o ponto onde o gráfico desta função toca o eixo y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e o gráfico dessa função vai tocar o eixo y no valor 5. Então, aqui nós já temos um ponto. Então, para construir o gráfico da função do segundo grau, nós precisamos de outros dois pontos, como já aprendemos. Então, basta determinar os zeros dessa função. Os zeros de qualquer função são os pontos onde o gráfico desta função toca o eixo x, como vocês já devem ter visto. Então, no caso da função do segundo grau, para determinarmos os zeros dela ou as raízes, basta igualarmos o y a zero, então ela fica dessa forma. Uma das formas da gente determinar as raízes dessa função seria por delta, mas eu vou usar o processo da soma e do produto das raízes. A soma é menos o valor de b sobre a.
ou seja, menos 6, então vai dar mais 6 sobre o A, que é 1, ou seja, isso dá 6. A soma das raízes é menos B sobre A, ou seja, menos 6 sobre A, que é 1. Menos por menos vai dar mais, ou seja, isso é 6. O produto é C sobre A, ou seja, 5 sobre 1, e isso dá 5. Então, quais são os dois valores onde a soma deles dá 6 e a multiplicação deles dois dá 5? São, na verdade, 1 e 5. Isso aqui, ó, essas raízes, depois a gente descobrir esses valores aqui, isso aqui a gente faz por tentativa, mas é simples, porque tendo esses valores fica fácil da gente descobrir quais são. Dois números onde a soma dá 6 e a multiplicação deles dois dá 5. Então, 1 e 5, se a gente fizer por delta, a gente vai encontrar esses mesmos dois valores para x e x duas linhas. Então, aqui, ó, os valores de x são 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o outro valor de x. Então, nós teremos aqui 2 pontos. E o gráfico da função de segundo grau é uma parábola, ou seja, uma curva, que ficaria mais ou menos dessa forma. Como nós estamos construindo o gráfico dessa função, deu isso aqui, mas só que nós não queremos o gráfico dessa função, e sim dessa. Então, é só colocar um módulo, o que significa que esse valor aqui, ó, que está do eixo x para baixo, ou seja, pegando a parte no y negativo, não existe. Então, isso aqui a gente risca, ó, e rebate isso aqui para cima. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5. É mais ou menos um W, né? Se você for olhar, parecido com um W. O nosso segundo caso é quando, além da parte que está dentro do módulo, nós temos alguma coisa fora do módulo. A forma de construir o gráfico é do mesmo jeito da anterior, a princípio. Ou seja, nós construímos o gráfico da função f de x igual a x menos 2, sem módulo. E aí, isso aqui significa que o gráfico vai, no caso de mais 1, ele vai subir mais 1 de onde ele estiver, aqui no eixo y. Se fosse menos 1, ele ia descer menos 1 de onde ele estivesse. Se ele estivesse no 5, ele descia para o 4. Se ele estivesse no menos 1, desce para o menos 2. Sempre desce menos 1. Se for, como é mais 1, ele vai subir uma unidade. Se ele estiver no 3, vai subir para o 4. E assim por diante. Então, o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Do mesmo jeito, atribuímos um valor para x igual a 0, por exemplo. Então, vai ficar 0 menos 2, o que significa que o y vai ser menos 2. Se o x for 1, o y vai ser igual a 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então, nós temos o ponto 0 e menos 2. Vai ficar o eixo y para baixo, não é isso? Então, aqui menos 1, menos 2. Então, o ponto fica no menos 2. Quando é um valor e 0, o ponto fica sempre nesse valor, no eixo que ele está, no caso, no eixo y. E quando o x for 1, o y é menos 1. Então, aqui nós temos esse ponto. Construindo mais uma vez o gráfico em azul, para a gente ter uma noção do gráfico. Só que nós não queremos o gráfico da função f de x igual a x menos 2, e sim o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 2. Então, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui que é negativa, a gente vai arremetê-la para cima. Tá? Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, construindo de preto agora. Esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 2. Só que tem um mais um aqui. Como eu já disse, esse mais 1 significa que esse gráfico vai subir mais uma unidade no eixo y aqui. Então, ele está no 0, ele vai subir para 1. Então, vai subir para cá. Ó. Então, nós teremos esse gráfico. Ou seja, toda essa parte aqui, ó, ela não existe. Isso é só para a gente ter uma ideia de como construir o gráfico. E o último caso é uma função do segundo grau,
em módulo, né, menos 2. Esse menos 2 significa que de onde o gráfico estiver, no eixo y, final dele, ele vai descer 2 unidades. Então, para construir o gráfico da função do segundo grau, nesse caso aqui, a gente precisa só das raízes. Para determinar as raízes, a gente faz x² menos 4x igual a 0. Lembrando que, nesse caso, o gráfico que está sendo construído é o gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a x² menos 4x, ou seja, sem o módulo. Estamos determinando as raízes aqui. Colocando o fator comum em evidência, nós temos x menos 4 igual a 0. Isso implica dizer que o nosso x vai ser 0 ou x menos 4 igual a 0, o valor de x para que x menos 4 seja 0 é 4, né? Porque 4 menos 4 dá 0. Então, o outro valor de x é 4. E nós temos, portanto, essas raízes. Ó. O 0 e, no caso, ó, 1, 2, 3, 4 e o 4. Então, o gráfico da função com cavidade voltada para cima vai ficar dessa forma. O y é positivo, significa que o gráfico da função, a concavidade da parábola é voltada para cima. Tocando as raízes, não é isso? E mais uma vez, ó, essa parte negativa aqui não nos interessa. Então, nós temos esse gráfico aqui. E essa parte aqui não nos interessa. Esse gráfico aqui é dessa função, é f de x igual a módulo de x² menos 4x. Porém, nós temos essa parte aqui, menos 2, e como eu disse, significa que o gráfico vai descer 2 unidades. Um deles está tocando o eixo y, então 2 unidades. Ele vem para cá, para o menos 2. Então, esse ponto aqui ó, desce para cá. Consequentemente, esse também desce para cá. E o gráfico vai ser dessa forma, então. Vou tentar fazer aqui. Então, isso aqui não nos interessa também. Então, isso é uma forma da gente entender, ter uma ideia de como a gente construiu o gráfico da função modular. Vimos só esses dois casos. Por esses dois casos, a gente tem uma ideia de como fazer os outros casos. Tá? Então, esse gráfico, em forma de W, é o gráfico da função f de x igual a módulo de x² menos 4x, tudo isso, menos 2. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.